Ora, que esta seja a primeira norma da oração correta, que abandonemos todo o pensamento de nossa glória pessoal, que nos desvencilhemos de toda noção de nossa dignidade pessoal, que expulsemos toda a nossa autossegurança, que rendamos glória ao Senhor em nosso abjeto estado e em nossa profunda humildade, que nos deixemos admoestar pelo ensino profético. Não lançamos nossas súplicas perante a Tua face, fiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias, ó Senhor. Ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Daniel 9, 18 a 19. Outros profetas escreveram: mas é a alma em extremo aflita que caminha encurvada e debilitada. É o olhar vacilante e a alma esfomeada que Te darão glória e justiça, ó Senhor. Por isso, não é apoiando-nos nas obras de justiça dos nossos pais e de nossos reis que depomos nossa súplica diante da Tua face, Senhor nosso Deus. Escuta, Senhor, e tem compaixão, pois pecamos contra Ti. Que esta seja a segunda norma: sentir verdadeiramente nossa insuficiência pessoal e ponderar com sinceridade que necessitamos das coisas que buscamos em Deus para nós mesmos e para nosso benefício, e que as buscamos a fim de as obtermos dele. Pois se tivéssemos outra intenção em mente, nossa oração seria forjada e impura. Se alguém fosse pedir a Deus o perdão dos pecados, sem se reconhecer seguro e ardorosamente como pecador, com sua pretensão nada mais estaria fazendo do que motejar de Deus. Então, busquemos com profundo, ardente e sincero desejo aquelas coisas que buscamos somente para a glória de Deus. Quando, por exemplo, oramos para que seu nome seja santificado, como está em Mateus 6,9 e Lucas 11,2, devemos, por assim dizer, ter profunda fome e sede por essa santificação. Se, pois, reconhecermos que somos premidos e sobrecarregados pelo peso dos pecados, se nos virmos vazios de todas as coisas que poderiam fazer-nos agradáveis diante de Deus, que tal sentimento não nos terrifique, mas antes recorramos a Ele, visto que nos é necessário ponderar e sentir tais coisas quando nos aproximamos dele, como está em Lucas 17, de 7 a 10. Pois a oração não foi ordenada para nos estufarmos arrogantemente diante de Deus, ou estimarmos excessivamente tudo o que é nosso, mas com isso devemos confessar nossas calamidades e prantear por elas diante dele, como filhos que intimamente levam seus pesados problemas a seus pais. Ao contrário, esse senso de pecado deveria ser para nós como um acicate ou aguilhão a nos despertar ainda mais a oração. E nosso boníssimo Pai acrescenta a essa consciência de nossa necessidade duas coisas com as quais Ele nos impele com extrema veemência para que recorramos intensamente à oração. Um mandamento que nos impele a orar, uma promessa que nos assegura que receberemos tudo o que pedirmos. Temos esse mandamento reiterado com muita frequência: buscai, vinde a mim, pedi-me, voltai para mim, invocai-me no dia da necessidade. E isso é expresso com frequência em outro lugar, como também se dá no 3º capítulo da lei, o qual nos proíbe de tomar em vão o nome do Senhor, como está em Lucas 11, 9 a 13, João 16, 23 e 29, Mateus 7, 7, 11, 28, Zacarias 1, 3, Salmos 50, 15 e Êxodo 20, versículo 7. Pois, ao sermos proibidos de tomar seu nome em vão, ao mesmo tempo somos instados a que o tenhamos em glória, deferindo-lhe todo o crédito pela virtude, pelo bem, pelo auxílio e pela proteção, enquanto rogamos e aguardamos da parte dele essas mesmas coisas. Portanto, a menos que fujamos para ele quando alguma necessidade nos pressiona, a menos que o busquemos e supliquemos seu auxílio, seguramente evocamos sua ira sobre nós, justamente como se estivéssemos engendrando deuses para nós ou fabricando ídolos. Na verdade, ao menosprezarmos todos os seus mandamentos, estamos precisamente desprezando sua vontade. Em contrapartida, os que o invocam, que o buscam
e que lhe rendem louvor também desfrutam de grande conforto, porque bem sabem que assim estão rendendo-lhe algo aceitável e servindo à sua vontade. A promessa é: buscai e achareis. Mateus 7,7, conforme Jeremias 29, 13 a 14. E será assim convosco. Marcos 11, 24. Eu vos responderei. Isaías 65, 24. Eu te livrarei. Salmos 5, 15, 91. Eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, as farei repousar. Ezequiel 34, 14 a 16. Não sereis envergonhados. Isaías 45, 17. Todas essas coisas, como nos foram prometidas por Deus, sem dúvida se cumprirão, se as aguardarmos com fé inabalável. Pois a oração não tem nenhum mérito ou dignidade para obter o que é solicitado. Mas toda a esperança da oração repousa nessas promessas e depende delas. Portanto, em nossas orações, devemos crer que teremos a resposta, precisamente como Pedro ou Paulo ou qualquer outro santo foram atendidos, como se estivessem equipados com maior santidade de vida do que nós, contanto que invoquemos a Deus com a mesma fé igualmente sólida. Quando formos equipados e armados com a mesma ordem de orar e com a mesma promessa de que a oração terá resposta, Deus julga o valor da oração não pela dignidade pessoal, mas unicamente pela fé, na qual os homens obedecem ao seu mandamento e confiam em sua promessa, respectivamente. Em contrapartida, os que não estão seguros da promessa de Deus e põem sua verdade em xeque, duvidando se realmente serão atendidos, invocam o mesmo Deus e nada recebem, no dizer de Tiago. Então, visto que o Senhor afirma que sucederá a cada um em conformidade com a sua fé, segue-se que nada pode suceder-nos à parte da fé, como está em Mateus 8,13, 9,28 e Marcos 11,24. Uma vez que ninguém é digno de se apresentar a Deus e chegar-se à sua presença, o próprio Pai Celestial, a fim de nos livrar dessa confusão, a qual lançaria o coração de todos nós em desespero, nos deu seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser nosso advogado, como está em 1 João 2,1, e mediador junto a Ele, como está em 1 Timóteo 2,5, conforme Hebreus 8,6 e 9,15. Mediante sua diretriz, podemos achegar-nos a Ele com confiança e, com esse intercessor, confiar que nada do que pedirmos em seu nome nos será negado, como nada poderá ser-lhe negado pelo Pai. Da mesma forma, o trono de Deus não é apenas um trono de majestade, mas também de graça, diante da qual, em seu nome, ousamos comparecer com toda a confiança, receber mercê e encontrar graça no tempo oportuno, como está em Hebreus 4,16. E como foi estabelecida uma norma para se invocar a Deus e dada uma promessa de que todos os que o invocam serão ouvidos, assim também somos particularmente instados a invocá-lo em nome de Cristo e termos sua promessa de que obteremos o que pedirmos em seu nome, como está em João 14,13 e João 16,24. Assim, é incontroversa a clareza de que os que invocam a Deus em outro nome que não seja o de Cristo zombam obstinadamente de seus mandamentos e reputam sua vontade como nada. De fato, não possuem nenhuma promessa de que receberão algo. Aliás, como Paulo diz, todas as promessas de Deus encontram em Cristo seu sim e o amém. 2 Coríntios 1,20. Ou seja, são confirmadas e cumpridas. Ora, uma vez que Ele é o único caminho e o único acesso pelo qual nos é concedido ir a Deus, conforme João 14,6, aos que se desviam dessa rota e abandonam esse acesso, então já não resta nenhum caminho e nenhum acesso rumo a Deus. Nada lhes resta em seu trono senão ira, juízo e terror. Além do mais, uma vez que o Pai o designou, conforme João 6,27, como nosso cabeça, como está em Mateus 2,6, e líder, como está em 1 Coríntios 11,3, Efésios 1,22, 4,15 e 5,23, os que, de algum modo, se desvencilham ou se desviam dele estão tentando apagar e desfigurar a marca impressa por Deus. Na oração, há duas partes,
como agora entendemos esse termo: petição e ações de graças. Pela petição, depositamos os desejos de nosso coração diante de Deus, buscando sua bondade antes de tudo, somente o que serve à sua glória, segundo o que também é conducente ao nosso uso, como está em 1 Timóteo 2:1. Pela ação de graças, reconhecemos seus benefícios para conosco e os confessamos com louvor, referindo à sua bondade todas as boas coisas, quaisquer que sejam. Uma e outra estão compreendidas em um versículo de Davi, quando, na pessoa de Deus, escreve assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50, verso 15. Devemos fazer uso constante de ambas, conforme Lucas 18:1, 21:36 e Efésios 5:20. Pois nossa indigência é tão grande e as grandes ansiedades nos compelem e nos comprimem tanto de todos os lados que isso será motivo para todos, até mesmo para os mais santos, gemerem e suspirarem continuamente diante de Deus e de implorar como súplices. Em suma, somos quase esmagados por tão grande e generoso eflúvio das benesses de Deus, por seus incontáveis e poderosos milagres, tanto que, para onde olhamos, deparamos com elas. Assim, jamais deixemos de ter motivo e matéria de louvores e ações de graças. E expliquemos essas coisas um tanto mais claramente, uma vez que, como já se provou, sobejamente, toda a nossa esperança e toda a nossa riqueza de tal modo reside em Deus, que nem nós, nem todas as nossas possessões podem prosperar, a não ser pela intervenção de sua bênção. Devemos confiar constantemente a nós e tudo que temos a Ele, conforme Tiago 4, 14 e 15. Então, tudo o que determinarmos, falarmos e fizermos, determinemos, falemos e façamos sob sua mão e vontade. Numa palavra, sob a esperança de seu auxílio. Pois pela boca de Deus são declarados malditos todos os que, depositando confiança em si mesmos ou em algum outro, concebem e realizam seus planos e empreendem ou tentam começar algo à parte de sua vontade e sem invocá-lo. Visto, porém, que foi dito que ele deve ser reconhecido como o autor de todas as benesses, segue-se que devemos de tal modo receber todas as coisas de sua mão que as acompanhemos com contínua ações de graças, e que não há maneira própria de fazermos uso de suas benesses, as quais fluem e nos vêm incessantemente de sua generosidade, senão reconhecendo-as com louvor e por elas rendendo constantes ações de graças. Porquanto Paulo, quando testifica que essas benesses são santificadas pela palavra e a oração, em 1 Timóteo 4,5, ao mesmo tempo sugere que, sem a palavra e a oração, de modo algum são santificadas. Evidentemente, ele subentende palavra pelo uso de metonímia como fé. Mas até onde essa meta de oração já foi delineada, a saber, que os corações devem ser despertados e conduzidos a Deus, tanto para louvá-lo como para suplicar seu auxílio, entendamos que a essência da oração está posta na mente e no coração, ou melhor, que a oração em si é propriamente uma emoção interior do coração, a qual é derramada e depositada diante de Deus, aquele que sonda os corações, conforme Romanos 8, 27. Por conseguinte, Cristo, nosso Senhor, quando quis estabelecer uma melhor regra para a oração, mandou-nos entrar em nosso quarto e ali, a portas fechadas, orar ao nosso Pai em secreto, para que o Pai, que está em secreto, nos ouça, como está em Mateus 6,6. Pois quando nos apartou do exemplo dos hipócritas, que buscam assenhorar-se do favor dos homens com vãs e ostensivas orações, ao mesmo tempo ele acresce algo superior, entrarmos em nosso quarto e ali, a portas fechadas, orarmos. Com essas palavras, como as entendo, ele nos ensinou a descer e adentrar nosso coração com toda a nossa reflexão. Ele promete que Deus, cujos templos devem ser nossos corpos, estará junto a nós nos afetos de nossos corações, conforme 2 Coríntios 6,16. Pois ele não pretendia negar ser próprio orar em outros lugares,
mas mostra que a oração é algo secreto, que está principalmente alojado no coração e que requer tranquilidade longe de todas as nossas numerosas preocupações. Além disso, é evidente que, a menos que a voz e o canto, uma vez interpostos na oração, fluam do sentimento mais recôndito do coração, não têm o mínimo valor ou proveito junto a Deus. Mas eles incitam sua ira contra nós, caso fluam apenas do exterior dos lábios e da garganta, uma vez que isso seria abusar do seu santíssimo nome e manter sua majestade em desdém, como declara através do profeta. Visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Isaías 29, 13 e 14, conforme Mateus 15, 8 e 9. Todavia, aqui não condenamos o falar e o cantar, contanto que sejam associados ao afeto do coração e sirvam a ele, pois assim exercitam a mente em ponderar sobre Deus e mantê-la atenta, a qual, em razão de ser insegura, facilmente relaxa e se desvia em direções distintas. Além do mais, visto que a glória de Deus deve, em certa medida, brilhar nas diversas partes de nossos corpos, é especialmente oportuno que a língua seja designada e destinada a essa tarefa, seja através do cantar, seja através do falar, pois ela foi expressamente criada para transmitir e proclamar o louvor de Deus.